cada vez que você usa uma fralda de pano, você tá deixando de usar uma fralda descartável. E isso é muito bom. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao Bate-Papos, eu sou Patrícia de Lemburg e hoje eu vou fazer o meu relato de uso das fraldinhas de pano com a minha filha. Nossa motivação inicial era ambiental mesmo, a questão do lixo é uma questão bem forte pra gente. Então quando eu tava grávida, eu comprei 7 fraldas de pano, como essa aqui. Ó. Elas são as fraldinhas de pano modernas, né? Elas têm tecidinho por dentro, elas com envelope, né? Aí você coloca o recheio aqui e ele absorve e aí depois ela fecha na criança como uma descartável. E aí fica assim a fraldinha, tá vendo? Ela é regulável, então tu consegue diminuir a altura. Você consegue deixar ela bem pequenininha para quando o neném é menorzinho. E me propus a testar. Uma coisa importante que eu acho que na nossa trajetória de ter conseguido usar a fraldinha de pano foi que a gente entrou com um espírito de que quanto menos a gente usasse fralda descartável, melhor seria. E isso é totalmente diferente de uma percepção de que eu só vou usar fraldinhas de pano. E eu acho que esse tipo de mentalidade, tipo, esse tipo de energia em volta dessa questão foi muito importante pra gente ter conseguido se manter com a fraldinha de pano por um longo período. E eu vou explicar isso pra vocês por quê. Porque um dos grandes desafios, eu acho que da questão da fralda de pano, e dessas questões ecológicas mesmo, assim, de substituir para ter uma vida mais sustentável, eu acho que um dos grandes desafios é a mentalidade 880. Então, tipo, tu começa a ter consciência de que as coisas geram impacto, de que as coisas existem alternativas melhores e é muito fácil tu cair numa situação de que ou tu tem que fazer tudo, mas se tu não estiver fazendo tudo, então tu não tá fazendo nada. E eu acho isso super arriscado. E com a fraldinha de pano, pra mim foi a mesma coisa. Então, a primeira dica que eu dou é realmente focar em usar o mínimo possível fralda descartável. Então, cada vez que você usa uma fralda de pano, você tá deixando de usar uma fralda descartável. E isso é muito bom. Uma coisa que eu queria também dizer, que eu sentia muita insegurança, eu falei, bom, será que eu vou dar conta de lavar? Será que, sabe, eu dou conta da vazão, da demanda e tal? É tanta coisa, né? É pequeno, né? Eu não sei se é muito animador o que eu vou dizer, mas pra mim, na minha vivência, foi mais difícil dar conta das questões de lavagem de roupa, da introdução alimentar, então aquele monte de roupa suja de comida, do engatinhar também, tipo, isso foi muito mais desafiador do que as fraldas de pano propriamente ditas. Até porque as fraldas de pano, tu faz uma máquina com elas, estende e já deu. Tu não precisa esfregar, tu não precisa enfiar a mão ali, tu não precisa nada disso. Como que aconteceu, então, a introdução das fraldas de pano aqui em casa? Então, mais ou menos ali, quando a Rê tinha uns 3 meses, eu peguei as fraldinhas pra começar a testar. Então, obviamente, 7 fraldas de pano não é suficiente, né? Mas a gente começou a botar elas no uso junto com as descartáveis. Então, quando a gente tinha fraldinha de pano, a gente usava de pano. Quando acabava, a gente lavava e aí ficava usando descartável. E aí, quando as de pano estavam prontas, a gente voltava para as de pano. No começo, a gente teve alguns vazamentos, sim. Porque até a gente pegar a mão leva um pouquinho, assim. A gente precisa se adaptar, sabe? E principalmente aprender a colocar o absorvente, porque ele precisa estar em contato aqui com o cantinho. Se ele fica aqui no meio e fica um buraco aqui, às vezes o xixi e o cocô, ainda mais quando é bem pequenininho, eles escapam por aqui. E na verdade é muito parecido com o que é fralda descartável também, porque eu tive vários vazamentos com fralda descartável até eu pegar a mão de como botar a tal da fralda descartável, que a gente só pega no tranco, né, gente?
Quando tá tudo tranquilo, é um xixi um pouco mais normal, é mais sossegado, mas tipo, quando a coisa vem bem turbinada, tinha vezes que dava treta. Com as duas, tá? Isso eu não senti muita diferença. Como a gente foi pegando a mão, a gente foi gostando, nós compramos então mais 7 fraldinhas e depois mais 7 logo em seguida. Ficamos com um total de 21 fraldas e para cada fralda a gente tinha 2 ou 3 absorventes. Porque o absorvente é o que mais demora para secar, a gente não tem máquina de secar aqui em casa. Então, principalmente no inverno, que aqui onde eu moro em Floripa é muito úmido, então demorava pra secar. E deu super bem, tá, gente? Foi tranquilo, assim. Eu acho que teve alguns momentos que a gente ficou sem, mas era questão de gerenciamento mesmo, assim. Não acho que precise ter mais que isso. E até porque a ideia de ser ecologicamente correto é que tu tenha uma quantidade que seja condizente com o uso, assim, né? E não ter uma quantidade absurda de fraldinhas que não faz sentido. 21 fraldinhas representam o quê? Esse número mágico, né? A gente faz um cálculo de mais ou menos um uso de 6 a 7 fraldas por dia. Então, 21 representa 3 dias. Então, basicamente, você tem as fraldas do dia de uso, as fraldas que estão para lavar e as fraldas que estão secando. Tá, e como é que era no dia a dia? Existem 3 fases da criança, pensando em termos do cocô e da fralda de pano. Xixi é de boas, né? O cocô bem molinho, de nenezinho mesmo, antes da introdução alimentar, do nenê que só toma leite. Esse cocô, você não precisa fazer nada a respeito dele, porque ele é líquido praticamente, então ele vai que nem o xixi. O cocô da introdução alimentar já estabelecido, que é só a gente pegava a fraldinha, né, tirava da criança assim, aí ia no vaso e fazia assim. E aí ele cai e você dá descarga. Existe o cocô mais molinho, mas que já é mais pastoso, que é quando começa a introdução alimentar, mas a introdução alimentar não tá consolidada ainda, então é uma transição, né? E eu acho que esse é o mais treta de lidar, porque esse não dá pra pôr na máquina assim, mas ao mesmo tempo ele ainda não é sólido como o da criança mais velhinha, que a gente só vira na patente e ele cai, porque ele é seco, mais sólido, né? Então, nessa fase, a gente comprava palitinho de picolé, de madeirinha, assim, um material que é mais fácil de lidar, né? Não é plástico. Tu encontra em qualquer lugar, assim, é bem fácil de achar. E aí a gente pegava esse palitinho, virava a fraldinha no vaso e fazia uma raspagem. E aí, esse palitinho a gente jogava no lixo do banheiro mesmo. E o cocô dava descarga. Então, basicamente, o que a gente fazia era, durante o dia, ela usava sempre fraldinha de pano. Para levar na bolsa, a gente levava as fraldas, né, já montadinhas. E levava saquinho, que nem faz para fralda descartável. E trazia para casa para lavar. Cada vez que a gente tirava a fralda, então a gente colocava no balde. Tinha um balde na área que ficava ali do lado da máquina de lavar roupa. E que só recebia as fraldinhas. E aí a gente tirava desse balde, tira o absorvente de dentro da fraldinha, né? Coloca na máquina de lavar. Eu dava um duplo enxágue primeiro e aí depois dava um ciclo de lavagem. É muito importante não usar amaciante, que daí tu vai perder, ela vai ficando impermeável e aí vaza mais. Eu super recomendo, na época eu não usava, porque ainda não tinha implementado aqui em casa, mas eu super recomendo vocês usem sabão de coco líquido para lavagem, melhor do que os de máquina para criança. É muito mais eficiente na limpeza, é muito mais ecológico também. E aí é só lavar e estender. O que variava? Então, por exemplo, às vezes acontecia de não secar. Então acabava, aí a gente usava algumas descartáveis até recuperar o fôlego para voltar a ter fraldinhas assim. E, gente, tranquilo, sem culpa, é assim mesmo, tem dias que a vida fica louca e não dá. A gente também não usou em viagens, porque era muita treta, e as fraldinhas tem que ter uma lavagem cuidadosa, né? Tipo, não dá pra botar junto com roupa que vai amaciante. Então, eu gostava de lavar elas em casa, justamente para preservar elas, e elas são caras, né? Tipo, cada uma. No longo prazo, substituindo pela descartável, fica barato. Mas perder uma delas por fazer cagada fora, assim, não é legal. À noite, a gente não conseguiu se adaptar.
com a fralda noturna, então à noite a gente usava sempre uma descartável e usava durante o dia as de paninho. Quando teve obra aqui em casa, momentos fora da rotina que não são viagem, a gente também passou para descartável. E aí voltamos, gente, a transição é sempre muito suave. Por quê? Porque a fralda de pano é super de boa, é super tranquilo. E ela tem 1 milhão de vantagens. E assim, eu não vou nem entrar no mérito da parte ecológica, porque eu acho que é meio óbvio, né? Se uma descartável leva 450 anos para se decompor, quanto menos a gente usa, melhor. Mas, além disso, ela traz benefícios para a família e para a criança. E eu vou te enumerar alguns desses benefícios que são, tipo, super motivadores pra gente voltar pra de pano, mesmo tendo usado um tempinho descartável. Que é, a pele da criança fica maravilhosa, ela não faz assadura, e por causa disso você não precisa usar pomadas no bumbum da criança, então você já economiza com pomada. Você também não precisa tanto de paninho umedecido, a gente usou bastante algodão com aguinha assim aqui em casa. A gente usou paninho úmido também, a gente fazia um híbrido, mas usamos bastante algodão, então você economiza não tendo que fazer. E tipo, é gastar menos dinheiro pra ter um resultado melhor. Então, tipo, é só vitória. O principal pra mim era a questão do cocô, gente. Embora raspar cocô, que aconteceu durante alguns meses, não é a realidade inteira. Eu diria que 1/4 do tempo que a Renata usou fralda de pano, a gente teve que passar raspando esse cocô. Mas, gente, a casa não fica com cheiro de cocô. Pra mim, as épocas que a gente tinha que usar a fralda descartável e ficava aquele fedor das fraldas descartáveis com cocô no lixo, gente, era insuportável. E não dá pra ficar, tipo, trocando a cada fralda, você troca um lixo. Tipo, a gente trocava uma vez por dia. Mas mesmo assim, o cheiro impregnava, sabe? Era um cheiro de cocô que a gente não dava conta de vencer. E quando você usa fralda de pano, não tem. Simplesmente porque o cocô vai no vaso e você dá descarga e acabou o cocô. Então, assim, isso pra mim foi um divisor de águas. E assim, quando acabava as de pano, a gente se mexia pra dar um jeito de lavar e voltar a usar elas logo, porque realmente era uma diferença brutal. A questão da assadura, porque a fralda de pano, tu não precisa de nada, gente. Como a pele respira, as crianças não fazem assadura. Tanto que às vezes a Rê tinha alguma alergia à fralda descartável ou dava uma assadinha quando a gente estava usando muita descartável, a gente já se olhava, eu e meu marido, não, vamos voltar pra de pano, porque resolve sozinho, tu não precisa remédio, não precisa nada, é só usar de pano, que não vai dar treta com a pele da criança, na grande maioria dos casos. Então tá, gente, acho que é isso. Preciso pegar minha baixinha no colégio, porque já tá super tarde. Me contem a experiência de vocês, se vocês já usaram, querem usar, se tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir e respondo se quiserem saber mais um pouquinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de assinar o canal pra receber notificação de cada vez que tiver mais vídeos.